A paz do Senhor, bom dia para todos. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 24. Leamos a partir do versículo 4 que diz: A terra planteia e murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudaram o estatuto e quebraram as alianças eternas. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a Bíblia mostra que a terra, os homens, tudo que nele há foram feitos por Deus. Deus estabeleceu princípios eternos e Deus estabeleceu leis para reger o mundo, a natureza, mas também para reger o homem. Mas nós vemos que o homem, a Bíblia diz que os homens buscaram muitas invenções, e essas invenções que os homens buscaram, elas, em vez de trazer benefícios para o homem e para a terra, ela traz prejuízo para o homem e para a terra. Para o homem, prejuízo no que diz respeito à eternidade, principalmente, mas também com a abreviação da morte, com a perda do projeto do futuro, que os homens se envolvem com a pecaminosidade. E aí nós vemos que por causa do pecado, e o que é essa prática que contamina a terra? A terra está contaminada com o sangue que é derramado, na violência que nós estamos vivendo hoje, que os homens matam outros homens, derramam sangue sobre a terra, como quem está matando um animal irracional, que também não deve se matar. Os homens estão embriagados, vivendo uma vida de embriaguez, e aí uma vida, um envolvimento com drogas, né? E nós vemos que nessa embriaguez do álcool, os homens vomitam os seus próprios pecados sobre a terra também. Os homens estão envolvidos em prostituição e todo tipo de promiscuidade, não é? Os homens estão vivendo uma vida de feitiçarias, uma vida de idolatrias, de sorte que quanto mais o tempo passa, o homem se torna intelectual, ele está vivendo mais escravo do pecado. Os homens estão envolvidos nas drogas, matando, destruindo uns aos outros. Os homens estão vivendo uma ambição muito grande, destruindo a terra em busca de ouro, em busca de prata, contaminando os rios, destruindo as matas. E em consequência disso a gente vê enchente destruindo muitas pessoas em muito lugar, seca destruindo, matando muita gente em muito lugar, as geleiras se desfazendo, as terras produzindo pouco demais. Então tudo isso é a terra gemendo, porque a terra se murcha, a plantação se murcha, o campo produz pouco, por causa da pecaminosidade, porque os homens, eles não querem obedecer a Deus, como diz aqui o versículo 5, porque os homens transgridem as leis traçadas por Deus que rege a terra, né? O homem quer mudar os estatutos de Deus. Tem muita gente aí dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia não é um padrão ético e moral para a humanidade, que a Bíblia está ultrapassada, não deve ser obedecida. E tudo isso, irmão, é quebrar a lei, é fazer da luz treva e das trevas luz, né? Nós vemos aqui também, os homens mudam os estatutos, os homens quebram as alianças eternas, os homens destroem essa natureza, e pelo homem destruir essa natureza também destrói o homem. Isso é a consequência, né? Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. É o que está escrito no livro de Apocalipse, que Deus vai punir a pecaminosidade, a desobediência do homem, por ele quebrar as leis eternas, por ele desprezar, né, os concertos eternos, como diz a Bíblia, não é? Querer mudar a lei de Deus, destruir a natureza. Em Apocalipse capítulo 11 e o versículo 18, diz que chegou a hora de Deus destruir aqueles que destroem a terra. O homem destrói a terra na sua ambição, desmatamento, acaba com as fontes do rio, contamina o rio com produto, com mercúrio, matando as pessoas, matando a população indígena.
E aí nós vemos que a terra já está reproduzindo, reproduzindo pouca produtividade, né? Quando a gente planta, não é mais a terra não dá mais o mesmo fruto, as águas estão se tornando amargas, as fontes d'água estão se acabando, mas nós vemos que vai chegar a hora, conforme Apocalipse 11:18, de Deus destruir aquele que destrói a terra, e aí Deus derramará as pragas, né, dele, que ele prometeu em Apocalipse, para destruir aqueles que destroem a terra, não é? Mas nós vemos, meus amados irmãos, que enquanto isso não acontecer, nós vamos pagando um preço muito alto, né? Muitas residências, cidades sendo invadidas pelas águas, lugar onde nunca faltou água, agora vivendo na sequidão, lugar onde vivia uma sequidão, agora está chovendo. Nós vemos desequilíbrio, a quintura, né? A temperatura da terra aumentando, os homens morrendo de calor. Isso vai aumentar muito mais se você ler Apocalipse, a partir do capítulo 7 de Apocalipse, você vai ver as pragas de Deus sendo derramadas, e no final a Bíblia diz que o sol não dará a sua luz, a lua também não dará o seu brilho, as estrelas cairão do céu, toda potência da terra serão abaladas. Aqui ainda nesse livro aqui, no Apocalipse, Apocalipse não, diga Isaías, no livro que eu estou lendo, o versículo 30 do capítulo 24, diz: de tudo vacilará a terra como ébrio, e será movida e removida como choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Então a terra que nós vemos agora será queimada, será purificada, e somente aqueles que obedecem a Deus, que fazem a vontade de Deus, que vivem conforme os estatutos e a lei de Deus, eles subsistirão eternamente, estaremos sempre com o Senhor. Mas aqueles que obedeceram, aqueles que contaminaram a terra, eles vão ser eternamente castigados pela sua dureza de coração, por não ter aceitado a verdade da Bíblia de Deus para se salvar. Então que Deus nos abençoe e meditemos nesta palavra.